O que há de verdade na história de que Rollraiser pode pintar no Flamengo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também, além das últimas do mercado, bastidores, finanças, quais as marcas mais presentes entre fornecedores de material esportivo no futebol brasileiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para fechar o giro de notícias, torcida do Flamengo brava com o ingresso mais barato para o jogo contra o Vitória no final de semana em Salvador, a R$230. Dirigentes do Vitória chegaram a emitir uma nota afirmando que é esse o preço pago por torcedores do Vitória para qualquer arquibancada no Barradão. Preciso te falar agora sobre as maiores fornecedoras de material esportivo em atividade no Brasil. Você tem alguma ideia de qual marca está mais presente entre os 20 clubes da Série A? Acertou quem citou Adidas e Umbro. Cada uma delas tem 4 clubes na primeira divisão. A Adidas tem parceria com Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Inter. Já a Umbro conta com Fluminense, Grêmio, Santos e Sport. Na sequência aparece a Puma com 3 clubes, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino. A Puma que só tinha o Palmeiras e acabou de se associar ao Bahia e ao Red Bull. A Volt conta com Fortaleza e Vitória. O Vozão é a fornecedora de material esportivo do Ceará, a 1913 do Juventude. Nos casos de Ceará e Juventude são marcas próprias. A Reebok faz os uniformes do Botafogo, a Capa faz os uniformes do Vasco, enquanto a New Balance produz os materiais do São Paulo. Tem ainda a Atleta, que cuida do Mirassol, e a Nike, que nesse momento conta apenas com o Corinthians, mas já fechou acordos com Vasco e Atlético Mineiro e também negocia para ser a fornecedora de material esportivo do Grêmio, Vasco e Galo para 2026. A ideia em relação ao Grêmio é o mesmo período. Para falar sobre o Flamengo e mais uma especulação envolvendo a busca por um atleta para concorrer com a Arrascaeta. Novo nome da vez é Rollraiser, ou Rollraiser, como queiram. Esse é um meio atacante argentino contratado alguns dias atrás pelo Santos junto ao Benfica, operação de 11 milhões de euros. Informação do setorista do Fla, Fabrício Lopes, é de que o rubro-negro gosta do Rollraiser e cogita apresentar uma proposta para os próximos dias. Até agora, nenhum movimento nesse sentido. Confesso que me parece esquisito. O Flamengo quer querer o Rollraiser alguns dias depois dele ter sido contratado pelo Santos ao custo de 11 milhões de euros. Se fosse para levar essa história adiante, teria que ter contratado antes de o Peixe fazer o jogador como reforço. Até porque o Santos vai exigir um caminhão de dinheiro, um valor bem superior a esses 11 milhões de euros. Com outro detalhe importante, o Rollraiser é bom jogador, mas está longe de ser um substituto para o Arrascaeta. Atacante que gosta de atuar mais pelo lado de campo, como um ponta, bom driblador, enfim. Na teoria, quando o Flamengo busca alguém para jogar ao lado do Arrascaeta ou para concorrer com ele, ele pensa em alguém que possa jogar centralizado. A ideia do Andrés Pereira me parece bem mais plausível. Andrés, que tem feito todos os esforços do mundo para se tornar reforço do Fla a partir da metade do ano. Ele inclusive já avisou ao pessoal do Fulham que não tem planos para estender o atual contrato. E é baseado nisso que o Flamengo e o Andrés Pereira farão pressão para que o Fulham o libere, obviamente mediante pagamento e compensação financeira importante na metade do ano. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, sem qualquer acordo. Só para fechar o noticiário do dia, relacionado ao Flamengo, Pedro reapareceu no campo, treinando com o restante do elenco, e registrou esse momento de muita felicidade para ele, depois de uma recuperação longa. De uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho, Felipe Luiz já havia afirmado que a previsão de retorno do centroavante é agora para o mês de abril. Nicola, o Flamengo deve fazer uma proposta para o Andrés Pereira no mês de abril agora. Lion, o Andrés Pereira quer muito jogar no Flamengo, muito, muito. Ele sempre quis, né? Ele saiu pela porta do fundo, muito chateado por tudo que aconteceu, conseguiu dar a volta por cima lá na Inglaterra, é titular absoluto e peça importante no Fulham, e ele já anunciou para os dirigentes do Fulham que não tem a intenção de renovar seu contrato. Ah, Nicola, mas o contrato dele é longo, não é uma preocupação. É sim, porque esses caras com contratos, com valores estratosféricos, eles não podem chegar no último ano de contrato. E o vínculo do Andrés Pereira termina em junho de 26, tá? Então, na metade do ano ele vai estar um ano do fim do contrato. Se não renovar, como ele prometeu, o Fulham talvez tenha a última chance de negociá-lo. Caso contrário, vai correr um enorme risco de perder o Andrés Pereira de graça. E é baseado também nisso que o
que o Flamengo imagina que possa ter chance, talvez por cifras até inferiores ou iguais a que o Palmeiras ofereceu em janeiro. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Ótima noite, Nicola. Conta para a nação algo sobre Jorginho. Já assinou? Grande abraço. Marcelo, assinar não assinou, mas há enorme confiança de que o acordo vai ser selado, tá? Essa vinda dele ao Brasil com a noiva, que é da Irlanda do Norte, foi bastante bem sucedida. Ela gostou demais do que encontrou no Rio, dos passatempos, da praia, do show. Ela percebeu o quanto o povo carioca é carinhoso e a coisa deu uma bela de uma engrenada, tá? Dizem que ele não esteve no Ninho do Urubu, eu desconfio dessa notícia. E a tendência é que o acordo seja anunciado em breve. Sabe me informar sobre a previsão de volta do Vinha no Flamengo? Reginaldo, vou mandar mensagem para o José Boto. Por falar em previsão, boa noite. Te atrapalho? Passando para saber se há alguma previsão para a volta do Vinha. Só para contar que o Pedro treinou hoje com o restante do elenco com bola, confirmando aquela previsão que o Felipe Luiz havia feito na semana passada de que ele voltaria a jogar no mês de abril. O Jurandir Lima está em Japira, no Paraná, por aqui. O Wellington Galeão, Andréas Pereira e Jorginho vão chegar no Flamengo para o Mundial. O Jorginho, com certeza. O Andréas Pereira é uma possibilidade. Esse grego não iria investir no futebol do São Paulo? A pergunta é do Bilek Heber. Vai haver um investimento assim que todos os trâmites do contrato forem assinados, né? Ainda há uma série de coisas. Até agora as partes fecharam só um memorando de entendimentos, que é só o primeiro passo de um acordo. Vai demorar para que de fato o acordo seja concluído. Promessa de investimento de 100 milhões de dólares. José Boto já me respondeu afirmando que não há previsão para a volta do Matias Vinha. Agradecer a ele aqui. Nicola, você foi inocente sim no vídeo da manhã ao achar que os empresários não influenciam na convocação da seleção brasileira. O tema é muito bom e o Janderson me permite uma oportunidade de falar mais sobre o assunto. Na semana passada, o craque Neto contou lá no programa dele, ou mostrou no programa dele, de quem eram os jogadores convocados para a seleção na última data FIFA. E 9 dos jogadores da seleção que foram chamados são do Giuliano Bertolucci. É um número que chama muito a atenção, especialmente porque depois do Bertolucci, o que mais tem jogadores conta com 3 atletas. A diferença é que o Bertolucci não é que ele é o maior, ele é muito maior do que todos os empresários. E às vezes o jogador nem é dele, mas os empresários procuram o Bertolucci para fazer negócio. Eu não acho que a seleção precise de favores para aceitar intimidações ou recomendações de empresários. Tá? É uma entidade que fatura mais de 1 bilhão por temporada, que tem dívida zero, enfim, mas posso estar sendo inocente, posso estar sendo ingênuo sim, mas eu não acho que faz muito sentido. Agora, em relação a clubes, é muito claro para mim que o Bertolucci tem enorme influência. O São Paulo deve 60 milhões de reais para ele, o Corinthians deve mais 40, são cerca de 500 milhões de reais de dívidas dos clubes brasileiros com o Juliano Bertolucci, tá? Rodrigo Marcondes, sem o Arrascaeta, você acredita que o Felipe Luiz consegue manter sequência sem derrotas no Flamengo? Cara, eu acho que não há substituto do Arrascaeta no Flamengo. Eu acho que ele faz uma função que ninguém no elenco do Flamengo tem tal capacidade, tá? Bora falar agora sobre o Flamengo e Andréas Pereira. O meio-campista quer voltar ao Flamengo e uma prova disso é que ele já avisou aos dirigentes rubro-negros que não tem a intenção de prorrogar seu contrato com o Fulham. É uma estratégia para forçar o time inglês a negociá-lo na janela da metade do ano. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Andréas. Ele admitiu o interesse do atleta, admitiu que o Flamengo negocia, mas não considera a transferência fácil, especialmente porque o Fulham vê no Andréas Pereira um dos caras mais decisivos. O Palmeiras tentou pra caramba e não conseguiu contratá-lo na janela de janeiro. Uma proposta de 20 milhões de euros fixos, mais bônus, não foi suficiente para que o Fulham o negociasse na janela passada. Só para completar, o Fulham já deixou claro que nem cogitará vender o Andréas Pereira caso consiga vaga em competição europeia para o próximo ano. Acho essa chance pequena. Nesse momento o Fulham é o 8º, 45 pontos. É bem verdade que são só 3 de desvantagem para o Manchester City, que é o 5º. Mas imaginar que o Fulham possa ter uma campanha nessa reta final de campeonato melhor do que a do City e de outros times brigando para ficar entre os 5 primeiros, me parece muito distante. Então,
Diante da vontade do Andreas Pereira e do interesse do Flamengo, é possível que exista um acordo um pouquinho mais para frente, mas o rubro-negro vai precisar abrir os cofres. Só para completar em relação ao Fla, destacar Léo Pereira, que se tornou o terceiro zagueiro com mais gols nesse século, vestindo a camisa do Flamengo. O Léo, que marcou o gol do empate contra o Internacional no sábado, chegou a 12 gols marcados. Ele está atrás apenas do Ronaldo Angelim com 16 e também do Juan com 18. Família, ficamos aqui com um giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação. É muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.